aqui com os Estados Unidos. Então, Paulo, me parece que o Brasil não somente não tem estatura para conduzir esse tipo de negociação, como está numa quadra muito difícil, porque o governo Lula-Alckmin foi colocado no poder alinhado com os interesses do governo Biden e com um grupo de globalistas que você tinha metacapitalistas muito poderosos. A pergunta é, agora que tudo isso está sendo colocado em xeque e muitas dessas estruturas estão sendo hostilizadas ostensivamente pelo governo Trump, a pergunta é, para onde o Brasil vai, Paulo? Se o Brasil pensa que pode se escorar na União Europeia, parece que pela viagem do J.D. Vance na semana passada e pelos discursos também do secretário de Defesa, o Pete Hegseth, me parece que a Europa sabe que depende dos Estados Unidos para sair da crise econômica que eles estão. Então, o Brasil fica cada vez mais isolado. Bem isolado. E chegou para a gente uma informação de uma fonte também muito importante do leste europeu, dizendo o seguinte, que a Rússia, olha só, preste atenção, que a Rússia estaria em vias de negociação de aceitar uma proposta de Donald Trump de deixar o BRICS. Uou! Então veja, por isso justificaria aquela informação que o Donald Trump deu na semana passada, né, deixou escapar com grande notoriedade, né, ele mostrou ali confiança no que estava dizendo quando ele disse que o BRICS acabou. Falando, não, acabou, morreu, já era, porque estaria já dando início às negociações para a Rússia deixar o BRICS. Se for isso mesmo, Gerson, o Brasil vai ficar ainda pior. É uma situação que não tem por onde correr. E para piorar mais ainda, tem o relatório da OEA, né, do Pedro Vaca. Você já tem alguma ideia de quando vai sair esse relatório, Gerson? Não tenho ideia de quando vai sair, mas eu sei e recebi essa informação de uma pessoa que integra a comissão que, na verdade, em Washington, encomendou esse relatório, de que havia uma ideia inicial de se fazer algo mais genérico, mas há uma demanda do governo Trump, ou pelo menos parece que o governo Trump condicionou dinheiro à OEA a um relatório que respalde, ou que pelo menos dê um certo alinhamento às políticas externas do governo Trump para a região. Porque não é só o Brasil. Veja que nós temos o Equador com eleições, nós temos o Peru e o Chile logo em seguida também tendo eleições, nós temos o próprio Milei, que se aproxima e que agora está na liderança do Mercosul, mas parece que gostaria de ter um acordo bilateral com os Estados Unidos. Então a nossa região na América Latina, que até então era relegada a um plano muito secundário, agora com Marco Rubio como chefe do Departamento de Estado, ele como secretário responsável pela política externa, pela primeira vez você tem um latino-americano que conhece o Foro de São Paulo e ele é um antagonista antigo ao comunismo cubano. Ele, Maria Elvira Salazar e tantos outros políticos que já vêm há anos combatendo a questão, seja na Venezuela, seja na Colômbia com narcotráfico, os cartéis mexicanos. O problema é que acontece na América Central desde a época ainda daquelas revoluções sandinistas, as próprias revoluções cubanas. Aquilo tudo, Paulo, se arrastou e migrou para o narcotráfico. Aquelas guerrilhas ideológicas hoje fazem o combate ideológico ao inimigo imperialista como? Colocando drogas aqui nos Estados Unidos e ganhando muito dinheiro com isso. Então, tudo isso que agora está sendo colocado pelo Departamento de Estado dentro de uma lógica de política externa, acaba resvalando no Brasil. Hoje o Brasil não somente já é visto em alguns locais como um narco-estado ou algo se aproximando muito rapidamente a um narco-estado, com uma presença na política muito forte, mas também a gente vê que o Pedro Vaca, ele sabe que precisa dos Estados Unidos, assim como a ONU também precisa dos Estados Unidos para sobreviverem.
Então, esses organismos multilaterais tendem agora a dar uma guinada, ou pelo menos a se ajustarem um pouco mais ao que o próprio presidente Trump ele entende para o mundo. Eu só queria deixar uma última observação sobre esse assunto específico que você está colocando. Amanhã a gente vai aprofundar melhor. Mas há também rumores, não somente disso que você colocou lá da Rússia, mas também de que aqueles 2 navios, você lembra aqueles 2 navios de guerra que aportaram no Rio de Janeiro, no início do governo Lula? Aquele assunto não morreu e eu recebi informações de que a questão do BRICS ela é mais grave a partir do momento que o Irã entra no BRICS, é recebido e pior, o Brasil, na própria política externa e decisão do governo Lula, resolve permitir que 2 navios de guerra aportem no Rio de Janeiro. Houve um desgaste na época e isso foi abafado, mas esse assunto ele ganhou nova repercussão agora. Por isso, quando você fala da saída, talvez, da Rússia, do BRICS, eu te digo que a entrada do Irã e de outros atores no BRICS, hoje que são quase 20 países, entre os que são membros efetivos e os que desempenham como parceiros ali. Todos esses grupos e o próprio Banco do BRICS, que tem na Dilma Rousseff a presidente, hoje estão sendo alvo de uma política externa norte-americana muito mais focada. E eu creio que esse assunto do Irã talvez seja até mais grave do que a questão da Rússia na guerra da Ucrânia. Não, com certeza, né? E esse episódio, eu não sei se você se lembra, nós fomos os primeiros a mostrar aqui no Mundial Telenotícias esses 2 navios iranianos ancorando ali no Rio de Janeiro. Depois teve mais, né? Teve festinhas ali dentro para algumas autoridades que ninguém pôde saber quem eram essas autoridades. Então foi um negócio esquisito demais, sem a menor explicação por que esses navios estavam aqui. E assim foi, ficaram aí acho que uma semana, não me lembro mais, acho que foi uma semana os 2 navios ficaram ancorados ali no Rio de Janeiro. Então realmente é uma situação complicada e nós vamos aprofundar esse assunto amanhã, a gente já chegou ao final do nosso programa de hoje, mas amanhã ao meio-dia, ao vivo, né, Gerson? Eu conto com a sua participação aqui conosco e vamos continuar discutindo isso, porque da agora para frente é que o bicho vai pegar, né? Os caras estão chegando com tudo e o momento é esse agora de revelações e nós vamos mostrar tudo. Saiu, aí a gente coloca por aqui. Obrigado, viu, Gerson, pela sua participação. Vamos sim. Amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia, teremos já novidades. Eu espero trazer para vocês alguns detalhes a mais. Me aguardem, amanhã ao meio-dia. Tá vendo aí? Coisa boa vindo por aí. Vamos embora. Abraço. E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like, mas o mais importante é se inscrever no canal. Vá ali em cima e clique em inscreva-se. É muito simples, não tem que preencher formulário algum e também é muito rápido. É só um clique, pumba. Ok? Mas nos ajuda bastante. Um forte abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo nessa terça-feira ao meio-dia. Até lá.